Com tanto ônibus para embarcar, com tanta variedade disponível na frota das empresas, inclusive na frota da autoviação catarinense, eu que decidi fazer uma viagem de Curitiba, aqui onde estou hoje, até Joinville. Adivinha no que eu vou andar? Olha aqui, ó. O motor dianteiro da Cometa. Se você ainda não conhecia o motor dianteiro da Cometa, hoje vai ser o dia para você conhecer tanto o veículo quanto essa viagem, as paradas, mas de forma inusitada a gente vai viajar a bordo do motor dianteiro da aviação Cometa. Vamos viajar comigo? A linha é saindo aqui de Curitiba com destino a Joinville. Vamos lá viajar? Simbora, hein? Então esse daqui é o veículo que eu vou viajar. O pessoal está acabando de finalizar os embarques dos passageiros. Uma coisa que eu percebi de diferente nesse ônibus, eu até aqui aproveitar para o pessoal que já está aqui na área da plataforma, o bagageiro é só aqui? Tem bagageiro na frente também. Na frente também? Tem bagageiro na frente e ele tem cadeira, elevador para cadeirante. Mas esse aqui é menorzinho, né? Esse é menorzinho. E se não couber, como é que faz? Tem do lado de lá. Do lado de lá? Tem dois lados. Ah! Então, ele falou que tem bagageiro lá de lá, lá de cá, mas esse aqui é pequenininho. Se o pessoal for viajar com aquele monte de mala e quiser levar ali os pertences de forma mais intensa, não sei não, hein? Se cabe no bagageiro desse ônibus, até porque é um ônibus destinado a fretamento. Então a característica dele não é ser um ônibus com grandes bagageiros, é só um quebra-galho pro dia a dia, né? Mas vamos torcer para que a empresa não passe apuros com esses bagageiros desse ônibus nas linhas rodoviárias. Para quem talvez não saiba, esses ônibus que foram comprados para atender serviço de fretamento de fábrica, então foram comprados para o contrato da Volkswagen aqui na região metropolitana de Curitiba. Então fazem o fretamento dos funcionários da fábrica. Hoje, como é 13 de novembro, feriado nacional, melhor dizendo, final de semana do feriado nacional prolongado, então a fábrica parou, deu um recesso e a empresa está aproveitando para poder aproveitar esses ônibus, esses carros nas linhas rodoviárias de baixa demanda. Que legal, hein? Então a partir de agora começa a nossa viagem. Eu estou indo em direção à poltrona que eu escolhi, poltrona número 37, tá aqui ó, 37 janela, 38 no corredor. Eu quero pedir a todos colocar o cinto de segurança, tá? Por favor, colocar a máscara, tá? Não fiquem sem máscara, tá? Por favor, por segurança a todos aí. A saída de emergência vai estar as luzinhas aqui, ó, em cima de vocês aí, tá bom? Boa viagem a todos aí, vamos com Deus. Essa é a reclinação que a gente tem nessas poltronas desse ônibus. Satisfatória até com uma certa distância para a poltrona do lado. Aqui nas pernas a gente tem um espaçamento, digamos que generoso. Eu tenho 1,76 m de altura. Minhas pernas aqui vão muito bem, tudo beleza, tudo legal. Esse ônibus mesmo na versão mais básica com motor dianteiro conta com 2 tomadas USB, porta-copos na frente das poltronas e sistema de calefação. E finalmente, saindo do terminal rodoviário de Curitiba, a famosa rodoferroviária, talvez para quem não saiba. Nesse espaço, até o início dos anos 90, funcionavam tanto o terminal rodoviário quanto uma estação de trem. Bem legal isso daí. Ali nós temos a avenida principal que dá acesso à rodoviária, Avenida Afonso Camargo. Aqui nós temos o interior do veículo, tudo certo. Logo à frente, o guichê de saída da rodoviária. E mais ali à frente, ó, olha lá, a estação tubo, a estação dos ônibus BRT, dos ônibus biarticulados de cor vermelha que trafegam num corredor exclusivo aqui da cidade. Então, nós estamos saindo da área interna da rodoviária. Essa é a cidade de Curitiba, a cidade que é a capital do estado do Paraná. E essa daqui, como eu já falei para vocês, é a Avenida Afonso
Camargo e nós estamos indo em direção à cidade de Joinville. Mais ali à frente, o ônibus turístico de 2 andares aqui de Curitiba, onde você paga R$50 e tem direito a conhecer os principais parques da cidade, praças e atrações durante 24 horas com um único voucher. A cidade de Curitiba, que é conhecida pela limpeza, pela conservação das suas ruas e avenidas, no momento que passa o ônibus da aviação Garcia, seguido pelo ônibus da empresa Princesa do Norte e pelo ônibus da empresa Princesa dos Campos. E aqui no meio, bem aqui no meio, nós temos o corredor aqui, ó. Corredor de ônibus BRT, os ônibus que rodam exclusivamente nesse corredor chamado de Canaleta. Passando mais um ônibus da aviação Garcia, lá do outro lado, esse chegando aqui na cidade, oriundo da cidade de Londrina. É legal. Nós estamos aqui no trecho urbano da cidade, tá ali, ó. O ônibus vermelho biarticulado do corredor BRT aqui da cidade. Frota composta por ônibus majoritariamente da marca Volvo, entre 27 e 28 metros. Esses que não tem cobrador dentro do ônibus, o passageiro faz o pagamento de forma antecipada para poder embarcar nesses ônibus. Bem legal. Então essa daqui é mais um pouquinho da cidade de Curitiba para vocês. A cidade arrumada, uma das cidades mais frias, mais geladas do nosso Brasil. Ainda sobre o ônibus, nós temos 2 saídas do sistema de ar-condicionado do ônibus, esses botões físicos que fazem a ligação dessas luminárias à luz de cortesia para os passageiros. Aqui a gente apaga, tudo certo, e tem esse botãozinho aqui que dispara um sinal de emergência lá para o motorista. Eu não sei se dá para escutar durante esse vídeo, mas o barulho do motor, ele tá chegando até aqui onde eu estou, na poltrona número 37, aqui no final do veículo. Então eu percebi 2 coisas. Parece que esse ônibus, o motor dele só funciona bem em altas rotações, parece que em baixas rotações ele não desenvolve bem, e o isolamento acústico da carroceria também está deixando um pouquinho a desejar, hein? Vai passar agora o ônibus do aplicativo de transportes do grupo JCA. O grupo JCA, que é controlador da autoaviação catarinense, da aviação Cometa, entre outras empresas. Essa viagem, que tem aproximadamente 3 horas de duração, percorrendo um trecho aproximado de 180 quilômetros entre as cidades de Curitiba e Joinville. Nós vamos atravessar a divisa de estados entre o Paraná e Santa Catarina, e nós que estamos indo em direção ao Aeroporto Internacional da região metropolitana de Curitiba. Olha lá em cima, ó. O avião preparando o pouso no Aeroporto Internacional de São José dos Pinhais. Chegamos aos arredores do Aeroporto Internacional de Curitiba, tá lá, ó. Aeroporto Internacional de Curitiba, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, ele que está a 18 quilômetros do centro da cidade, a 134 quilômetros do nosso destino, a cidade de Joinville, e para efeito aí de comparação, a 408 quilômetros da cidade de São Paulo. Então aqui nós temos a parte de estacionamento, aqui nós estamos fazendo essa volta pelo perímetro do aeroporto até a chegada do ponto exclusivo para embarque de passageiros de ônibus. Ali ao fundo a estrutura do complexo do aeroporto, a estrutura do terminal de passageiros.
passageiros sendo embarcados nessa parada. E a partir de agora a gente vai sair da área do Aeroporto Internacional de Curitiba a bordo da cabine do motorista nesse ônibus com motor dianteiro da Aviação Cometa. Então, mais uma vez, essa é a estrutura do Aeroporto Internacional de Curitiba. Saindo aqui, desviando do trânsito, um detalhe para esse selo com o nome da Aviação Cometa, o selo com relação à parte de controle de emissões de gases na frota. E vamos lá, com destino a Joinville, saindo do aeroporto. Esse é um câmbio ZF com 6 marchas para frente, mais a marcha ré, sistema de acionamento via cabo. Esse ônibus que tem tração 4x2.
Agora, o espaçamento dessas poltronas é bem agradável. As minhas pernas e os meus joelhos aqui, ó, eles mal encostam nas poltronas da frente, mesmo na poltrona rebatida. Então, tanto para a poltrona rebatida quanto para mais arqueada, tudo beleza, tudo bem tranquilo. O que me incomoda um pouquinho são esses porta-copos aqui no meio, aqui atrás dessas poltronas, e impedem que a gente viaje com a perna mais aberta. Mas fora isso daí, ó, até ali no outro passageiro, espaçamento legal, tranquilo, e o pessoal aqui viajando numa boa nesse ônibus de motor dianteiro da aviação Cometa. Saindo agora da cidade de São José dos Pinhais, indo em direção a Garuva, a primeira cidade que faz fronteira com o estado do Paraná. Então, esse trecho é percorrido em aproximadamente 1h10, 1h15, tem aí a distância de mais ou menos 80 quilômetros. Então, se não tiver trânsito, a gente vai chegar lá por volta aí daqui a mais ou menos 1h10, 1h15. Esse que é o trecho urbano da saída de Pinhais, e daqui para frente agora é só descida rumo a Garuva, a primeira cidade após a divisa do estado do Paraná. Chegada em Garuva, a primeira cidade do estado de Santa Catarina, vindo por essa rota BR-376, ela que está localizada entre as cidades de Curitiba, a capital paranaense, e entre a cidade de Joinville, a maior cidade do estado de Santa Catarina. Então essa é a estrutura do terminal rodoviário da cidade de Garuva, mas que beleza! Então a gente veio nesse ônibus aqui, nesse ônibus com motor dianteiro da aviação Cometa, o prefixo 721909, ele que tem chassi mecânica Volksbus, o 17230 ali ao fundo, mais outros ônibus. Mas o que me chama a atenção é que especificamente para esse caso aqui, a aviação Cometa está operando a serviço da autoaviação catarinense para poder atender o fluxo do feriado da República aqui no Brasil, aqui na região sul do Brasil. Mas o que mais me chama a atenção é esse desembarque de bagagens nesse bagageiro traseiro do ônibus. Lembrando que nos ônibus mais tradicionais o bagageiro fica mais no centro do ônibus, e nesse caso aqui no motor dianteiro fica nessa parte traseira do veículo. Que beleza! Aqui ao lado nós temos mais um ônibus da aviação Cometa, esse também a serviço da autoaviação catarinense. E ao lado desse carro aqui, esse verdinho, esse ônibus da autoaviação catarinense, esse aqui fazendo linha de Curitiba até Blumenau, seguido pelo Expresso Maringá, na linha de Curitiba para Itapoá, e finalizando com esse ônibus também da autoaviação catarinense na linha de Curitiba para Balneário Camboriú. Nessa parada de Garuva, o motorista faz um descanso de 15 minutos, fala pro pessoal assim, ó, pode fazer um pipi, pode ficar à vontade, pode esticar as pernas, pode fazer um lanche. Então, o que eu achei legal aqui dessa parada, dessa rodoviária de Garuva, é que a gente pode observar o movimento dos ônibus durante a parada. Então, esse autoaviação catarinense está saindo aqui de Garuva com destino à cidade de Balneário Camboriú. Bem legal isso daí. Aqui nós temos essa pracinha de alimentação, bem legal. Agora, o que me agradou nesse veículo, por incrível que pareça, é que mesmo sendo um ônibus com motor dianteiro, o sistema de suspensão pneumática integral, a famosa suspensão a ar, deu conta do recado para poder aí absorver qualquer tipo de trepidação durante a viagem, sem aquele pula-pula, bem tranquilo. Então, nesse trecho
entre Curitiba e Garuva com mais de 2 horas de viagem. A viagem foi bem agradável, sem qualquer tipo de desconforto. Me surpreendeu totalmente. Saindo do terminal rodoviário de Garuva, indo com destino à cidade de Joinville, na continuação dessa viagem, mais um pouquinho para vocês a bordo da cabine do motorista. Mas que beleza, para quem gosta, hein? Esse é um prato cheio. Segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha. Ali à direita, sentido Curitiba, para frente, sentido Florianópolis. O nosso destino é em Joinville, caminho de Florianópolis. Aqui tem um trevo, então ele vai contornar o trevo para poder fazer acesso novamente à BR com destino a Joinville. Quinta marcha. Esse vocês conseguem perceber que só troca na alta. Esse tipo aqui de chassi aqui de motor, ele só funciona bem na alta. Que beleza, hein? Então, novamente aqui, acessando o trecho da BR-376. Vamos que vamos! Limite de velocidade 100 km por hora veículos leves, 80 km por hora para os veículos pesados, hein? Meio-dia e 55, nós estamos ainda no trecho com destino a Joinville, mas eu quero mais uma vez destacar para vocês o espaçamento entre essas poltronas. Inclusive, ó, para esse rapaz do lado, ele que é até um pouco mais alto do que eu, ele tá indo numa boa, confortável. Esse ônibus que tem classificação convencional pela NTT, eu pensei que fosse muito mais apertado. A minha perna aqui vai tranquila, numa boa, sossegada. Então vale a pena destacar esse espaçamento entre essas poltronas. Tudo beleza? Agora, próxima parada em Joinville, hein? Chegando em Joinville, ou para os mais íntimos, para as pessoas que costumam frequentar a cidade ou que moram na cidade, chegando em Joinville, a cidade onde chove praticamente todos os dias. Para quem talvez não saiba, Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina, ganhando até da capital Florianópolis, e a terceira maior cidade da região sul, ficando atrás apenas de Curitiba e de Porto Alegre. Então, essa daqui é uma das avenidas que dá acesso ao terminal rodoviário da cidade. Dá para perceber, né? Chegando na cidade, um clima aí com muitas nuvens, lembrando
A cidade aí que onde chove praticamente todos os dias, segundo até uma pesquisa que eu fiz aqui agora há pouco, em Joinville chove quase que 300 dias no ano, uma das cidades mais chuvosas do mundo. Que beleza, hein? Essa aqui é uma das principais avenidas de acesso ao terminal rodoviário aqui de Joinville, ali na placa, ó, mais à direita já o acesso à rodoviária. Aqui à esquerda nós temos o cemitério da cidade, então aqui, ó, parte do cemitério da cidade, e na próxima rua à direita o ônibus já vai conseguir fazer o acesso ao terminal rodoviário. Segundo aqui a placa, nós estamos acessando a rua Paraíba. Depois dessa rampa, dessa ladeira aqui, fica a estação rodoviária da cidade. Tá aqui, ó. Essa é a estrutura do terminal rodoviário de Joinville, a rodoviária Harold Nilsson, não sei se é assim que se pronuncia, mas que beleza, é isso aí, um ônibus aqui parado da empresa Santo Anjo, e logo mais ali à frente o ônibus da Autoviação Catarinense. Essa rodoviária que foi recentemente reformada, teve a parte estrutural toda reformada, hein? De bola, obrigado, hein? Valeu! Treze h 1h20 da tarde, um pouquinho mais de 3 horas de viagem. Finalmente cheguei na rodoviária de Joinville. Que beleza! Sobre esse carrinho aqui, olha, tudo certo, deu conta, tá aprovado. Suspensão ok, poltronas ok, espaçamento das poltronas ok, 3 horas não sofri nessa viagem, o ônibus está aprovadíssimo. Eu não pensei que eu fosse me surpreender, que eu fosse aprovar esse ônibus nessa linha hoje. Lembrando que a NTT classifica esse carro como convencional, mas espaçamento muito legal. Carroceria ok, não bateu, tudo bem tranquilo, deu para encarar as 3 horas de viagem numa boa a bordo desse carro. Se a empresa vai utilizar esses ônibus nas altas demandas de feriados, de temporada, aí a empresa que escolha mais, na minha opinião, para trechos curtos, com alto fluxo de passageiros, ele vai dar conta tranquilamente. Que beleza! Então, na minha opinião, sim, o motor dianteiro da Cometa tá aprovado para trechos curtos. Se você viu esse vídeo aqui até agora, hein, e você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí e se inscreve no canal. Se você já é inscrito, mais uma vez, muito obrigado por sua companhia. Eu te espero no próximo. Valeu! Um abraço a todos e até o próximo!